paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Irmãos, eu gostaria de estar deixando uma palavra que está no livro de Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 ao 6. E a palavra diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Amém? Irmãos, olha a palavra do Senhor. Irmãos, o que a gente entende a partir dessa palavra? A serpente, quem é a serpente? Satanás. Irmãos, quando Deus criou o mundo, né? Ele criou o céu, a terra, criou os primeiros seres viventes, Adão e Eva, e colocou eles no jardim. Deus disse: de todas as árvores comereis, de todos os frutos comereis, menos desse. E se vocês comerem, vocês vão morrer. Aí a serpente perguntou por que ela não come. Aí ela falou: Deus disse: de todas as árvores comereis, menos dessas, porque nós iremos morrer. A serpente disse: Certamente não morrereis. Como assim? A serpente quis dizer o diabo, né, no caso, né? Porque a serpente é o próprio diabo. Disse para ela: Certamente não morrereis. O diabo quis dizer para Eva que Deus, ele mente. Aí, irmãos, o que acontece? A Eva, ela, dando ouvido, né, as palavras da serpente, né, ela vendo pelos olhos carnais dela que o fruto era bom, que a árvore era boa, agradável aos olhos dela, pegou e desobedeceu a Deus e comeu. A Eva falou, a serpente falou: Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que se vocês comer desse fruto, vocês vão ser como eles, vocês vão conhecer o bem e o mal. Sim, eles comeu a fruta proibida, né? Que Deus ordenou eles para eles não comerem. E conheceu o bem e o mal. Como assim? Depois que Adão e Eva comeu, né? Pecou contra Deus, desobedeceu. Aí no mundo passou a ter ódio, passou a ter inveja, passou a ter briga, passou a ter discórdia, passou a ter desunião, né? Um contra o outro, um matando o outro, sem ter compaixão, sem ter consideração ao próximo. Depois que os dois pecaram, né? Aí o pecado, ele entrou no mundo, né? Ele manchou o mundo, ele contaminou o mundo, né? Deus criou um mundo tão belo, tão perfeito, e ele pensou que ia ser perfeito. Ele pensou que o mundo ia ser perfeito. Ele achou graça em nós, né? Deu o seu próprio filho para morrer na cruz por nós, para nos salvar, para nos perdoar, né? Para perdoar os nossos pecados, porque a coisa estava feia, nós estávamos em condenação. Mas onde eu quero chegar com esse versículo, essa palavra, irmãos? Muitos hoje pensam que a Bíblia é mentirosa. A Bíblia, tem muitos que acham hoje que a Bíblia foi escrita por mão de homens, comedor de feijão, que não entende nada. Mas, irmãos, tudo que isso daqui é real, é verdadeiro. E para vocês terem noção de uma coisa, né, os homens que escreveram essa Bíblia, né, por ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo, Pedro, João, né, foram inspirados pelo Espírito Santo. Mas onde eu quero chegar? Muitos hoje pensam que a Bíblia é mentirosa,
que a Bíblia nada mais é do que um livro escrito. Tudo lá é mentira, né? Para as pessoas que não acreditam em Deus, a Bíblia não vale nada, né? Mas muitos pensam que a Bíblia é mentirosa, mas pra gente ter noção, lê lá a parte que Deus falou. Se vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. A serpente disse: Deus mente para vocês. Eles comeram. Depois que eles comeram, os animais, né, do jardim desapareceram, né? Meu Deus, que coisa terrível, né? Quando uma pessoa peca contra Deus. Olha o que está acontecendo no mundo hoje. Depois do pecado deles, vocês acham que Deus mentiu? Porque Adão e Eva morreu, né? Logo depois, eles tiveram filhos, né? Abel, Caim, mas, né, pelo que conta, eles teve outros filhos, se não me engano. E o que acontece? Teve o suicídio, teve o homicídio, né? De Abel, Caim matou Abel por inveja. Ó, gente, depois que os dois pecaram, que Adão e Eva pecou, começou a ter ódio no mundo, começou a ter inveja, começou a ter ingratidão, começou a ter tanta coisa, né? O mundo que ia ser um mundo tão perfeito, né? Aí Deus não mentiu. Porque o que acontece hoje, vai ser doído o que eu vou dizer, mas é verdade. Hoje tem mãe que tá enterrando filho, tem irmão que tá enterrando irmão, né, irmã, amigo que tá enterrando amigo, parente. São tantas pessoas hoje que estão morrendo. Por quê? Desobediência do homem, né? Desobediência. Ah, mas eu não tive culpa. Mas desde o dia do nosso nascimento, nós herdamos a natureza, né, do homem. Então, né, nós temos que ter discernimento da palavra, né, para que não venhamos pecar contra Deus. E isso não ia ser preciso. Não ia ter morte, não ia ter ódio, não ia ter dor, não ia ter sofrimento nenhum. Aí o que acontece? Os dois pecaram, né? Mas por influência do diabo, que hoje muitas pessoas falam assim: ah, o diabo não tem culpa de nada. Muitas pessoas só ficam botando a culpa no diabo. Tudo que acontece é culpa do diabo. Tem estudos, né, que ensinam isso, que nada do que acontece é culpa do diabo. Às vezes a falta de vergonha na cara da pessoa. Irmãos, né, quando a falta, né, da vergonha na cara, né, como eles falam, é o próprio diabo que coloca na pessoa. Não tem como defender, né? O diabo. É o diabo mesmo. E hoje ele incentiva muitas pessoas a cometerem o pecado. Às vezes pessoas que são usadas por ele para incentivar. O próprio diabo também bota, né, incentiva, coloca pensamentos na cabeça da pessoa, incentiva a pessoa a cometer tal pecado. Então, irmãos, Deus não mentiu não. Olha o que está acontecendo hoje. Cada dia um morre. É um sofrimento terrível, uma dor terrível, né? A gente enfrenta quando a gente perde alguém da família. Mas é a desobediência. E se Adão e Eva não tivessem pecado, estaríamos aqui? Estaríamos aqui, provavelmente estaríamos aqui. E com certeza, né, de fato, o mundo ia ser melhor. Porque não haveria pecado, não haveria morte, não haveria dor, né? Não haveria ter tristeza. O que acontece também? Nós iríamos comer frutas, né? Nós iríamos só se alimentar de frutas. Porque Adão e Eva lá no jardim, eles só se alimentavam de frutas. Então o mundo ia ser perfeito, né?
mas eles se rebelaram, né? Então nós temos que ter discernimento da palavra, né? Porque o inimigo, né, como ele enganou Adão e Eva no jardim do Éden, né, ele fica bramando como o leão, né, como a Bíblia diz, a quem possa tragar. Ele quer enganar, ele quer confundir, ele quer tentar virar, né, confundir a cabeça do homem para pecar contra Deus. Mas temos que ser sábios, temos que ter sabedoria, nós temos que ter entendimento e discernimento da palavra, né, para que a gente não venha também cair, para que a gente também não venha pecar. Amém? Então essas palavras que eu vim deixar para você, que Deus fala de uma forma extraordinária no seu coração e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.